Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de aula e eu quero convidar você para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje nós iremos trabalhar os conteúdos de português e alguns conteúdos referentes à gramática, tá bom? E enquanto você abre aí o seu livro integrado Eu Gosto lá na página 55, tia vai dando aquele velho tchau, porque agora você vai ficar apenas com o som da minha voz. Mas aguarda aí, tá, meu amor? Porque eu volto já. Então, meus amores, voltamos aqui para a nossa aula de português. Eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 55, onde iremos todos juntos fazer a leitura desse texto, iniciando pelo título. Vamos lá? Um pulo na floresta. Ao lado de um barco, uma anta caçada há pouco era cortada em pedaços. Algumas crianças espiavam os tendões do animal. Outras carregavam sua porção do bicho para casa. A cena ocorreu na aldeia Coatinemo, do povo Assurini do Xingu, que fica a algumas horas de barco da cidade de Altamira, no Pará. Na região vivem diversos grupos indígenas, Xicrim, Arara, Jurana e outros. Desde pequeno, Arauari acompanha o pai e o irmão em caçadas na floresta. Saber andar na mata, capturar a caça e trazer o animal para casa fazem parte do seu aprendizado. Vamos agora para a página 56, onde iremos prosseguir com a nossa leitura. A hora de sair para a caça é a tardinha, quando entram na mata e esperam no lugar até anoitecer. A gente vai aonde está a comida do bicho, disse. De volta à aldeia, quando a caça é grande, é repartida. Nos dias em que estive lá, caçaram uma paca e 3 antas, e até os visitantes ganharam um bom pedaço. Concordo com o Arauri. Carne de paca é a melhor e é bem mais gostosa do que as latinhas de atum que eu havia levado na bagagem e me esperavam para o jantar. Bem, nós aqui estamos falando, de uma reportagem. Nós já aprendemos, um pouco como é que se escreve um bilhete e uma carta. E aqui nós iremos aprender um pouco sobre uma reportagem. O que seria uma reportagem? Vamos lá entender isso? Tem assim embaixo, tá? Na observação. Reportagem é um texto jornalístico que escreve reportagens e é o jornalista ou a jornalista. Elas podem ser publicadas em jornais, revistas e sites. Na reportagem, o jornalista ou a jornalista pesquisa e verifica os fatos para avaliar se elas são verdadeiras, ou seja, tudo que foi escrito aqui foi escrito através de um jornalista ou de uma jornalista, tá? E aí todos esses fatos, para poder ser escrito, eles precisaram ser analisados, eles precisaram ser investigados antes. Então essa repórter, ela precisou ir para essa aldeia, para investigar como é que aquele povo vive ali. Então ela relatou aqui através desse texto, através dessa reportagem, algumas observações que ela fez. E aí dentro dessa reportagem existe também a fala de um índio, de algum índio que participa de toda essa tradição, certo? Então vamos entender agora o que a gente vai fazer na nossa atividade referente ao texto. No primeiro quesito, na página 56, diz assim: o texto que você ouviu é uma reportagem. Localize nele. Então, você vai localizar dentro do texto as seguintes questões. Na letra A, o título da reportagem. Qual é o título dessa reportagem? Na letra B, o nome da jornalista, tá certo? E na letra C, o jornal que publicou. Tudo isso está ali dentro do texto, ou então no final dele. Vocês lembram que a tia sempre fala, que o autor de um texto, ele vai vir sempre no final. E aí também, quando aquele texto é publicado, o nome da revista, ou do jornal, ou do site que publicou aquilo, tá certo? Também estará lá no final. Então, você vai analisar todo o texto para poder responder essas questões, ok? No segundo quesito, ele pede o seguinte: para marcar um X nas respostas corretas. Então, na letra A diz assim: essa reportagem. O que é que essa reportagem está trazendo para a gente? Ela ensina a realizar uma brincadeira, ou ela está informando sobre o modo de vida do povo Assurini. Na letra B, tem como
tem como assunto principal as caçadas na floresta ou as brincadeiras das crianças. Então, tudo isso está dentro do nosso texto, ok, turma? Na nossa página 27, para a gente finalizar, no terceiro quesito ele diz o seguinte: complete com informações sobre o menino indígena citado na reportagem. Então a gente já sabe que a fala que tem ali é do menino, né? Do menino indígena que participa de toda aquela caça, de todo aquele ritual, ok? Então aqui ele pede para você colocar o nome dele, o povo indígena no qual ele faz parte, o nome da aldeia, tá certo? E a localização dessa aldeia. No quarto, ele pede para você ler aqui, dentro desse quadro, tá certo? Esta frase que está aqui, depois você vai responder. Quem disse a frase? A gente vai aonde está a comida do bicho. Então, dentro do texto você consegue observar, tá certo? Então, na letra B, em sua opinião, por que a jornalista colocou a fala de uma outra pessoa na reportagem? Tia explicou isso logo no comecinho, né? Então, aí, com a sua resposta, com a sua própria opinião e com suas próprias palavras, você vai explicar por que foi que a repórter colocou a fala, certo? Daquela criança, daquele menino indígena dentro do texto dela, tranquilo? No quinto quesito, ele também pede para a gente ler o trecho abaixo. E diante desse texto, você vai fazer o quê? Na letra A, você vai circular um costume praticado pelos indígenas. Então, dentro desse texto, tem algum costume que você precisa circular. E na letra B, ele pede para você sublinhar a opinião da jornalista. Então, aqui também tem a opinião dela, tá certo? O que é que ela pensa, o que é que ela acha de tudo isso. Então, você vai lá e vai sublinhar. No sexto, localize no trecho abaixo e escreva o nome de. Então, você vai ler aqui nesse pequeno quadrado, tá certo? E vai responder na letra A. Uma cidade, o nome de uma cidade, o nome de um povo indígena, o nome de uma aldeia e o nome de um estado. Tranquilo, turminha? Então, realiza aí essas atividades com muito cuidado e atenção. Então, meus amores, agora vamos iniciar, né, a nossa aula de gramática, tá certo? Abra um livro de vocês lá na página 130. Na página 130 tem um texto no qual iremos ler também, tá certo? Iremos iniciar pelo nosso título. Vamos lá? Passeio no bosque. Ontem fui passear no bosque. Vi muitas árvores, flores, borboletas, pássaros. Era uma festa de cores, som e perfumes. Foi um lindo passeio. Quem não gosta de passear no bosque assim? Não é verdade? Então, se você observar dentro do texto, tá certo? Iremos encontrar aí várias vírgulas, tá bom? Várias vírgulas que estão ali fazendo a separação, ok? De algumas palavras. E aí iremos entender hoje como utilizar essas vírgulas de forma correta dentro da frase. Vamos lá entender? A vírgula é um sinal de pontuação, tá certo? Ela pode ser usada para separar os elementos de uma enumeração ou de uma lista. Temos aí um exemplo abaixo. Mariana comprou 2 lápis, uma caneta, uma borracha, um estojo. Então, observe que aí, né, as vírgulas estão fazendo separação da enumeração das coisas que Mariana comprou. Tranquilo? Então, observando isso, vamos lá para a nossa página 131, onde iremos colocar em prática, certo, a questão das vírgulas. No primeiro quesito, ele diz assim: coloque as vírgulas que estão faltando nas frases. Então, temos aqui letra A e letra B, temos 2 frases. Vocês irão colocar aí as vírgulas nos locais corretos, tá bom? Depois, no segundo quesito, ele pede para observar a figura e depois completar a frase com o nome das frutas desenhadas. Então, aqui temos várias frutas e vocês irão completar, certo, a frase com o nome dessas frutas. Observe que depois de cada fruta você tem que colocar a vírgula para fazer a separação. Lembra? Sempre que a gente estiver enumerando algo dentro da frase, nós precisamos colocar as vírgulas para fazer a separação delas. Tranquilo? Agora, lá na página 132, temos mais outra observação que fala sobre a vírgula, sobre o uso da vírgula. Numa enumeração, não usamos vírgulas antes da letrinha E. Mas observa uma coisa, tá, turma? Que é o que tia sempre fala. A letrinha E, quando aparece dentro de qualquer texto, certo? Dentro de uma frase, e ela não vier acentuada com um acento agudo, essa letrinha ela vai se escrever com E, mas a gente vai pronunciar ela como se ela fosse o I, tá bom? Então, ela vai ser escrita com E, mas lembra, ela não tem a acentuação, então ela vai ser pronunciada como se ela fosse a letrinha I. Veja só o exemplo, né? Era uma festa de cores, sons
e perfumes. Observe que aqui eu pronuncio I, mas a letrinha que aparece ali é a letrinha E. Mas lembra que tia já explicou isso para vocês dentro da escrita, né? E dentro da leitura, quando a gente teve que contrair uma letrinha E sem o acento agudo, a gente vai pronunciar ela como a letrinha I, ok? Então, observe que esta vírgula ela veio depois do nome cores. Depois, sons e perfumes, como tem aí, né, o acréscimo da letrinha, a gente não precisa colocar a vírgula, tá bom? Embaixo também, né, que no caso aqui, essa observação de baixo é de lá da página 133. E aí eu vou explicar ela depois de explicar essa atividade para vocês. Então, vamos lá, na página 132, terceiro quesito. Leia as frases e coloque as vírgulas se necessário. Então, temos aqui 3 frases, a letra a letra B e a letra C. Vocês irão ler e colocar aí as vírgulas, só que agora lembrando, tá, turma? Quando aparecer a letrinha E, que você vai pronunciar como I, você não vai colocar a vírgula nela, tá bom? Ok? Depois você vai observar o quarto de Beto. E você vai escrever tudo que Beto pode levar para a escola, tá certo? Você vai escrever e colocando as vírgulas corretamente. E depois você vai pintar a cena. Vamos agora para a página 133, onde temos outra observação, que no caso é essa observação embaixo aí do slide. Quando escrevemos uma data, a vírgula é usada para separar o nome da cidade. A mesma coisa acontece quando a gente vai escrever, tá certo? Uma carta, um bilhete, alguma coisa desse tipo. Então, para poder separar, a gente vai colocar vírgula depois do nome da cidade na qual a gente está se referindo dentro dessa escrita. Tranquilo? Que é o exemplo que temos aqui. Salvador, vírgula, 10 de abril de 2016. Então, aí a atividade da página 133 é o seguinte, quinto quesito, escreva o nome de sua cidade e a data de hoje. Então, você vai escrever e não esqueça de colocar vírgula depois do nome da sua cidade. No sexto, escreva a data completando a frase de acordo com o calendário. Então, você vai observar o calendário aí, o primeiro calendário da letra A, e você vai completar, tá certo? A mesma coisa você vai fazer na letrinha B, ok? Agora, lá na nossa página 134, para finalizar o nosso conteúdo de gramática, diz assim, no sétimo quesito. Fabiana escreveu esta cartinha ao vovô, mas se esqueceu de colocar alguns sinais de pontuação. Vamos ajudá-la? Escreva os sinais que estão faltando. Então, vocês lembram, né, que durante todo este período nós estivemos aqui falando, né, sobre os sinais de pontuação, sobre as vírgulas, ponto final, 2 pontos, travessão, sinal de interrogação, sinal de exclamação. Então, Fabiana, ela escreveu uma cartinha, mas ela esqueceu de colocar esses sinais. Então, você vai ajudar ela colocando os sinais corretamente. Tranquilo, turma? Então, realiza aí tuas atividades com muito cuidado e atenção. Não esqueça que tia ama muito todos vocês. Beijos e até a próxima aula.